Olá, alunos! Vamos falar nessa aula um pouquinho sobre pressão, saturação e temperatura, ou versus temperatura, né? Então, suponham vocês que eu tenho aí um cilindro, uma garrafa aí de fluido refrigerante aqui. A temperatura ambiente. Bom, como eu tenho fluido, geralmente o fluido se encontra aqui embaixo no estado líquido, mas ele também se encontra aqui em cima no estado vapor. A gente diz que o fluido está no equilíbrio líquido-vapor, ou líquido mais vapor, para ficar mais simples. Então, vejam, ali dentro, como todo o sistema ali estava a temperatura ambiente, o fluido vai estar a uma determinada pressão. Vamos supor que o fluido fosse o R410. Opa! Que é um blend aí, uma mistura de vários fluidos. Imagine que fosse o R410, vamos na tabela. Existem tabelas de pressão, saturação versus temperatura. Então, com a temperatura, por exemplo, ambiente de 25 graus Celsius, vamos supor que seja essa temperatura ambiente, o fluido estaria a uma pressão de 1544 kPa, como pressão manométrica. Deixe bem claro que essa pressão é a pressão marcada pelo manômetro aqui em cima. Não é absoluta, é manométrica. Se a temperatura do ar estiver a 35 graus Celsius, se o cilindro estiver em equilíbrio com a temperatura do ar a 35 graus Celsius, a pressão vai para 2033 kPa. Né? Só lembrando que para 45 graus já vai ser 2.619 kPa e assim por diante. Só lembrando que a pressão atmosférica nossa é de 101 kPa. Então, só para vocês terem ideia quanto significa isso de pressão, né? Aqui nessa coluna você tem a pressão na unidade de PSI, né? PSI, quando eu coloco o Gzinho aqui, que também é manométrica, tá? Então, aqui em PSI. A conversão, para quem não se lembra, a gente pode sempre lembrar aí, ó, que uma atmosfera, que é aproximadamente 101,3 kPa, é igual a 14,7 PSI. Só para lembrar aí quem não lembra dessa conversão, né? Você pode simplesmente fazer a regra de 3, né? Então, vejam ali, ó, que 224 PSI vai ser X kPa, assim como 14,7 PSI é igual a 101,3 kPa. Então, a gente faz essa multiplicação aqui em cruz, né? Cruzada aqui, e vai descobrir que X é igual a aí 1544 kPa, que é esse valor que eu usei aqui em cima. É assim que a gente faz a conta, né? Isola o X ali. Então, aqui eu queria lembrar que a gente, vácuo absoluto, minha gente, somente mesmo ali no espaço sideral muito longe, né? Mesmo no espaço ainda tem algumas partículazinhas aí no espaço sideral ali, né? A gente usa o zero, então, como vácuo absoluto, como zero como referência aqui, ó. Nossa base, né? Dificilmente a gente encontra a pressão vácuo totalmente absoluto. Quando a gente chega na pressão atmosférica, a gente tem aqui a pressão atmosférica, 101 kPa. O valor correto para o nível do mar, tá? Então, quando o nível do mar, só para... Às vezes eu uso 101, às vezes eu uso 101,3. Então, o nível do mar é 101,325 kPa. Tá? A gente encontra nos livros aí como sendo 101 kPa mesmo, assim, ó, bem simples, assim, direto, tá? Então, vejam que qualquer pressão, quando eu meço acima dela, eu tenho pressão manométrica. Vamos supor que eu tenha pressão manométrica aí de 100 kPa. Qual a pressão absoluta? A pressão absoluta é a medida do zero até a pressão que eu estou medindo, né? Nesse caso vai ser 201 kPa de pressão absoluta. Então, vejam que, vou colocar uma conta aqui, ó, pressão absoluta é igual a pressão medida, né? Ou manométrica, né, que o manômetro indica, mais
101 quilopascals. Assim fica mais fácil, né? Essa equação aí é muito utilizada para fazer essa relação. Pressão absoluta e pressão manométrica. Continuando, só para lembrar que aqui nós temos um desenho de uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo é muito importante, por quê? Porque quando eu tenho a tubulação, imagina que tem uma tubulação de cobre aí, um tubo de cobre. Dentro dele, se ele estiver aberto, o que eu tenho o quê? Circulação de ar ali. Então, e junto com o ar eu tenho vapor d'água. Então, o ar não é puro, né? O ar é uma mistura de uma série de gases. Tem o ar seco, que tem um monte de gás ali, como oxigênio, né? Nitrogênio, CO2, etc. e tal. E tem também a umidade. E mais ainda impurezas, né? Às vezes pode ter poeira, né? Fuligem, etc. e tal, né? Então, o ar ele é uma composição, né? O ar é uma composição. Então, dentro da tubulação, a gente pode ter ali umidade, né? O que acontece? Quando a gente baixa a pressão, e aí tem esse papel aí, a bomba de vácuo, ela baixa a pressão, então quando ela cria não é que ela cria o vácuo absoluto, né? Vamos supor que a gente ligue aí um tanque aqui, ó. E liga ali na bomba de vácuo e faça a sucção. A bomba de vácuo vai jogar fora ali então ele vai tirar, vamos supor que eu tenho aqui vapor d'água, né? O que acontece? Ele vai succionar, e vamos supor que eu tenho um pouquinho de água aqui, ó. Ele vai succionar o vapor aqui de cima e vai reduzir a pressão aqui dentro. A pressão cai. À medida que a pressão cai, também cai essa água ela pode vaporizar a uma temperatura mais baixa. Menor. Então, eu posso, na temperatura ambiente aqui, ver essa água fervendo, né? Depois eu vou indicar um vídeo para vocês que tem um experimento que a pessoa ela faz usa um tanque com uma tampa de vidro, né? E mostra esse fenômeno, ou seja, à medida que eu jogo fora, a bomba de vácuo reduz a pressão, produzindo quase vácuo, ele consegue retirar a umidade. Por isso se usa a bomba de vácuo, né? Porque quando a gente faz o vácuo, o vapor d'água que está aqui, ó, qualquer umidade está aqui, ela vai condensar, a própria essa água que vai ferver e vai ser succionada. Então vai ficar o quê? Não vai ter mais vapor d'água. Por que o vapor d'água é um problema? Porque quando ele estiver na tubulação, ele pode aí entupir aí o capilar, por exemplo, né? Porque ele pode congelar onde não deve, né? Só para lembrar aí, ó, quando a gente trabalha com refrigeração, é muito comum falar em 500 micrometros de Hg, né? Ou 500 microns, o pessoal fala dos refrigeristas, né? O que acontece é o seguinte, que a água a 100 graus Celsius, temperatura em graus Celsius, ela vai vaporizar se tiver na pressão atmosférica, né? Se tiver na pressão atmosférica, então a água vai vaporizar 100 graus Celsius. Mas à medida que eu vou baixando ali, ó, a pressão, vamos supor aqui 675 micrometros de Hg, olha só o que acontece, ó. A água vaporiza a menos 20 graus Celsius. Então veja, não, mas e se eu tiver 285 micrometros de Hg? Vai vaporizar a menos 30. Então acaba vaporizando, né? Toda aquela água que está dentro do sistema acaba vaporizando e sendo sugada pela bomba de vácuo e jogada fora, né, para o ambiente. Então, por isso que é muito importante aí o processo de vácuo. O processo de vácuo pega, então, aquele vaporzinho ali, ou qualquer água ali, ó, e ele consegue retirar, né? Mesmo que tenha uma gotinha qualquer, ela vai vaporizar e vai embora, né? A bomba de vácuo vai fazer isso. Por isso que é muito importante usar a bomba de vácuo aí para instalações de refrigeração quando eu preciso aí, quando o sistema fica contaminado, quando depois que eu recolho o fluido, né, eu faço o vácuo para... No vácuo a gente fala fazer o vácuo, né, a gente reduz a pressão ao nível muito baixo, ao nível de 500 micrometros de Hg, para garantir que não tem nenhum vapor d'água dentro da instalação, nenhuma umidade, né? Só para saber que história é essa de Hg, é lembrar o seguinte, que o Torricelli foi um cientista que fez o seguinte experimento. Ele colocou aqui mercúrio, né? Mercúrio, vocês sabem que o rodo mercúrio do Hg
é bem denso, é 13.600 kg por metro cúbicos. E ele fez o seguinte, o mercúrio é muito usado aí também nos termômetros, né? Ele tem facilidade aí para dilatar quando tem temperatura. Ele colocou o dedo aqui, apertou aqui, ó, aí ele virou e botou aqui no tanque. Aqui também tem HG também, ó. Já tinha um tanque com uma panela ou um tanquezinho ali aberto com HG. O que acontece? Aqui fora tem pressão atmosférica, ó. Essa pressão atmosférica está aqui atuando. E o que acontece é que aqui, ó, o fluido, quando foi colocado, ele baixa. Ele baixa até uma altura só que ele fica nessa altura aqui, 760 milímetros de HG. Nesse espaço aqui, ó, acaba se produzindo vácuo quando ele desce, né? Porque não tem nada ali. Só teria, porque lembra que quando virou, estava fechado ali. Então, a essa pressão, o Torricelli chamou de pressão atmosférica, né? Que a gente pode converter como sendo 101,3 kPa, né? Que é a pressão atmosférica. E para finalizar, lembrando que essa pressão, ela varia de acordo com a altitude. Então, à medida que eu vou subindo, a pressão vai reduzindo. Então, aqui no alto de uma montanha, por exemplo, eu posso ter uma pressão de 0,8 bar. Só para quem não lembra, né? Um bar é 100 kPa. Então, aqui na atmosfera, aqui, ó, no nível do mar aqui, a pressão é 101,3 kPa, que corresponde a 1,013 bar, um pouco mais que um bar, né? Então, a pressão, ela muda com a altitude. Então, aí vem essa regra aí, ó. À medida que a pressão, ela cai, à medida que a altitude não aumenta, né? Então, em Lages, por exemplo aqui em Santa Catarina, que está aí a quase 1.000 metros aí, a altitude, aproximadamente, a gente vai ter aí a água fervendo a uma temperatura menor que 100 graus, porque a pressão é menor, né? Então, a pressão caiu, a temperatura de evaporação caiu também. Então, essa relação aí de pressão, temperatura de saturação é muito utilizada em refrigeração, porque para cada pressão eu tenho uma temperatura de evaporação do fluido, né? Nesse caso é o fluido refrigerante. Então essa equivalência aqui, ó, é muito importante porque a gente faz muitas análises aí baseado em tabelas de pressão e entalpia. Vou mostrar uma aqui para vocês, ó. Existem muitas tabelas, vocês podem encontrar por aí, como essa aqui, ó. Aqui desse lado tem entalpia específica que tem a pressão. E eu tenho um diagrama que chama pressão e entalpia. Cada fluido vai ter a sua. Aqui na vertical tem as pressões, vamos supor a pressão de condensação. Aqui é uma pressão mais baixa, a pressão de evaporação do fluido. E aí eu tenho alguns pontos, a gente chama de pontos termodinâmicos, né? Aqui, por exemplo, saída do evaporador, entrada do compressor. Na verdade, ele acontece na região de superaquecimento, né? Aqui, ó. Aqui é a saída do compressor, aqui é uma isoentrópica. Aqui eu tenho a saída do condensador, a gente às vezes tem o superresfriamento aqui, ó. Então a gente tem aqui alguns pontos, né? Então o ciclo acontece desse jeito. Então à medida que eu vou subindo, né? Aqui eu tenho, para cima que tem mais pressão, a pressão aumenta, né? Ok? E tenho nesse gráfico também isoterma, né? Uma linha isotérmica é essa aqui, ó. Em todos os pontos em cima dessa linha, seja esse ponto, seja esse, ou seja esse, tem a mesma temperatura. A gente chama temperatura ou isoterma, né? Eu posso ter outra linha aqui, ó. Mesma coisa, ó. Aí, em cima dessa linha aqui que eu tracei, vou traçar com outra cor aqui para vocês verem, ó, com mais ênfase. Nessas linhas aqui eu tenho linhas isotermas, né? Ou seja, iso é igual térmica, mesma temperatura. É isso, né? A ideia, então, agora foi mostrar essa relação, que existe uma relação. Então, quando a gente vai lá e diz para vocês, o fluido está numa temperatura de tanto, evaporação de tanto. Você pode ir numa tabela e achar ali a pressão de saturação. Porque existe essa equivalência, né? Numa dada pressão, a temperatura não muda. Numa dada pressão, a temperatura não muda, é constante. Por isso a gente relaciona, né? O fluido está a 42 graus Celsius aqui. Então, se você tiver uma tabela, depende do fluido, né? Se você tiver uma tabela, então para cada fluido tem o seu diagrama, né? Suas propriedades, né? Você vai procurar a pressão correspondente. Se eu dou a temperatura, você vai lá e procura a pressão.
Se eu te dou a pressão, você consegue saber a temperatura. Essa é a grande sacada aí, a grande dica aí, quando as pessoas trabalham com fluido refrigerante. Então você tem que saber, porque tem que ter tabelas, né? Tabelas de propriedades, né? De fluido refrigerante, tá bom? É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.